Olá, amadas e amados do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Identidade Divina Florescendo em Cristo. Você é muito bem-vindo por aqui. E se você não é ainda inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar os sininhos das notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu curtir e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos lá? O tema de hoje é a figueira sem frutos e o tempo de Deus. Se você acha que ainda está num tempo de sequidão, que permanece sem dar frutos, sem florescer, você escuta aqui os meus vídeos e o tema central aqui do canal é Florescendo em Cristo, Identidade Divina Florescendo em Cristo. E você pode estar se perguntando, eu não estou florindo, não estou dando flores, não estou dando frutos. Isso significa que Deus não está te usando? Então, fique até o final, que vamos juntas entender que independente da estação que você esteja, Deus, Ele continua trabalhando com você. Enquanto você não está grande, visivelmente, as pessoas ainda não estão te vendo, as suas raízes estão se fortalecendo no Senhor. E é importante que você entenda, você pode não estar em destaque, os seus frutos podem não estar ainda visíveis, mas entenda, fruto bom precisa vir de uma raiz muito boa. Raízes são coisas muito profundas, ninguém vê raízes, mas uma raiz, quanto mais profunda, quanto maior é a árvore dá fruto no tempo certo. A gente precisa sim entender que uma figueira, ela não vai dar manga, ela não vai dar outro fruto se não for figo. Então você, olhando para a nossa realidade, você, mulher, não precisa ficar se comparando com os frutos da outra pessoa, com a estação que a outra está vivendo. Se você for uma pessoa que não está frutificando nessa estação, nessa fase da sua vida, vai chegar o momento de você frutificar. Em um outro ponto, tem um momento que Jesus olha e vê uma figueira toda cheia de folhas. E ele vai até ela achando que tem frutos, porque a aparência dela é que dá frutos. Mas não estava dando fruto porque não era a estação dela dar. Mas ela estava com aparência. Ela estava o visual dela era como se ela estivesse dando frutos, mesmo não sendo na época dela. Então entenda, Jesus não vai te cobrar algo que não é o tempo de você dar. Mas se você fica com uma aparência mostrando que você é o que você não é, aqui nós entendemos que essa mudança ela precisa vir de dentro. Você não pode ficar parecendo que está dando frutos. Eu pareço que sou isso, eu pareço que sou aquilo, quando na verdade você está numa outra estação. Então não queira parecer, queira ser, queira fortalecer suas raízes, esperar o tempo certo, porque o tempo de Deus, ele é o tempo perfeito. Deus, ele não se atrasa. Um homem pode se atrasar. Você mesmo pode se atrasar. Você pode combinar um compromisso até com você mesmo. Você pode falar que vai acordar tal horário e não acordar. Fazer X exercício e não fazer. Mas Deus, quando ele te dá uma promessa, ele cumpre. Só que muitas vezes a gente acha que ele está atrasado porque nós colocamos no nosso cronograma humano que vai ter que se realizar naquele tempo. Mas acontece que Deus está te preparando, Ele te prepara para o processo. Então vamos parar de reclamar, vamos parar de mimimi, vamos parar de ficar como crianças imaturas que não entendem quando recebe ali uma repreensão que é para o próprio bem dela. Mas você aí adulta age como uma criança mimada. Então você fala que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus ele é soberano, mas quando Ele não dá algo, você vai e fica agindo como uma criança birrenta. Então, que esse vídeo é para te mostrar que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo aqui do mundo, existe o Kairos de Deus. O Kairos de Deus é o tempo que, quando for o tempo da colheita, vai vir. Mas o que você está plantando? Como você aqui está cuidando das suas raízes, que é esse o tema central desse vídeo. Aqui nós falamos muito da identidade divina. E a identidade é você cuidar das suas raízes. É você cuidar de onde é que você está colocando a sua confiança. Maldito o homem que confia no homem. Então que você possa confiar no Senhor. Que você possa entregar nele
todos os seus sonhos, os seus projetos, porque se os seus sonhos se alinharem com os sonhos de Deus, no tempo certo vai vir, vai acontecer. Mas muita gente acaba errando no tempo da espera. Acaba achando que não tem que fazer nada, fica esperando tudo cair do céu, não muda as atitudes, não muda os hábitos. Entenda, você precisa se fortalecer. Não adianta ficar olhando para o degrau 10 que você quer chegar se você ainda está no 2. Olhe para o 3. O que você precisa fazer? Não que tudo vai estar na força do seu braço, não é isso. Aqui nós falamos sobre identidade divina. Nós temos algo muito superior. Nós entendemos e cuidamos das 3 esferas, corpo, alma e espírito. Mas a gente entende que nós temos a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade de você cuidar de você, de cuidar daquilo que está nas suas mãos. E aqui entra mais um ponto da figueira que nós não precisamos nos comparar. Então não adianta você querer fazer o que o outro está fazendo porque deu frutos. Eu já te disse aqui, se você for um limoeiro, você vai ter que dar limão, você não vai ter que olhar para a vizinha que tá dando muita laranja maravilhosa lá e tá florescendo e tá dando fruto e você querendo fazer a mesma coisa que ela. Se alegre pelo que o outro tá conquistando, porque na sua estação, no seu tempo, você também vai estar. E mais do que isso, entenda que no tempo enquanto ninguém está vendo, enquanto você estiver no oculto, enquanto você estiver aí fortalecendo as suas raízes, muita gente chama de deserto, muita gente chama daquela fase onde você precisa passar por processos e processos são dolorosos, mas a dor ela não é para um sofrimento eterno, é uma dor para te livrar, é como se fosse um rasgar mesmo do véu para você passar a enxergar as coisas com graça, passar a enxergar as coisas com mais leveza. Então, aqui quando eu falo pra você, eu também falo pra mim. Aqui eu falo pra pessoa que vai precisar ouvir esse vídeo, que no tempo certo, no tempo oportuno, vai ouvir essa mensagem e vai começar a colocar em prática. Colocar em prática com mais leveza, sem se comparar. A figueira ela não deixa de estar importante só porque ela não está na estação de florescer ou de dar frutos. A figueira ela não está morta. Então você não está morta, os seus sonhos não estão mortos. Se você já declarou, se você já confessou, já recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que Ele é, então você já é nova criatura, você já é considerada filha. E aí, conforme você vai amadurecendo na fé, entenda a sua estação. Às vezes você realmente precisa receber só leite, depois você vai crescendo, você vai precisando de um alimento mais sólido. Vai ter o tempo em que ninguém vai estar te vendo ainda, que você vai estar... a semente acabou de cair, né? Então você vai estar crescendo ainda, a sua raiz vai estar crescendo, se fortalecendo para depois vir a dar os frutos. Mas nesse tempo você tem valor, você sempre teve valor. Entenda, os escolhidos de Deus, não somos nós que o escolhemos, Ele que nos escolhe. Nós confessamos, nós falamos que Ele é o suficiente, o único Salvador da nossa vida. Nós cremos, nós temos fé. Mas é Ele que nos escolhe desde antes da fundação do mundo, como filha, como herdeira. E que nós possamos, que você possa confessar Ele no tempo oportuno, de você falar, de você crer, de abrir os seus lábios e falar: Senhor Jesus, eu sei que não é fácil a caminhada, porque tem muita gente que acha que vou andar com Jesus para não ter mais problemas, mas não é isso. É saber que nessa caminhada Ele estará junto e Ele vai sim nos ajudar, Ele nos ajuda, Ele está conosco, mas Ele é um Pai e que a gente possa ter essa confiança que um Pai, Ele não é aquele que fala assim o tempo inteiro, mas quando Ele fala não, é por um objetivo maior. E mesmo que a gente não entenda, mesmo que doa, a gente entregue, a gente dê essa confiança. A gente precisa confiar, entregar, para que a nossa vida possa ser cada vez mais leve. Então, figueira ou a árvore que você for, que Deus te chamou aí para ser, você tem valor, cuide de você, creia e saiba que você é abençoada, que você é amada, você é eleita, você é um eleito do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.